Já temos aqui 4 perguntas da nossa plateia para você. A primeira delas é do professor Francisco Teixeira, que também é coordenador do movimento SOS Brasil Soberano. Qual a natureza e a base social do fascismo no Brasil? E antes do Breno responder, eu quero alertar os nossos internautas que podem nos mandar perguntas na página do facebook.com/SOS Brasil Soberano. Olha, a base social, ao que tudo indica, eu acho que ainda nós precisamos assistir e participar do desenvolvimento de pesquisas mais sólidas sobre isso. Mas esse novo ciclo do fascismo brasileiro aponta para um fascismo de base social da classe média alta. É diferente do que foi a ascensão do fascismo, por exemplo, nas suas formas clássicas, na Itália ou na Alemanha nazista, ou mesmo em outras nações, em que ele surgia com uma base popular importante, com uma parte da classe trabalhadora se deslocando para a ultradireita. Um exemplo moderno é a França, né? O Front National, a Frente Nacional na França, neofascista, tem como base social um setor da classe operária, aliás, antigos eleitores do Partido Comunista Francês. É o voto antissistêmico, que antes era um voto do Partido Comunista, e que na medida em que a esquerda deixou de ser antissistêmica, ou a esquerda antissistêmica perdeu força na França, esse voto antissistema oscila para a ultradireita, que a ultradireita conseguiu vender para a classe operária francesa que o problema já não era mais o capital, o problema é o imigrante. Era o seu colega negro ao lado, o seu colega árabe ao lado, e não mais o grande capitalismo. Bom, no Brasil, a estrutura do neofascismo ela é classe média alta. As pesquisas mostram que o Jair Bolsonaro, esse sujeito patético, mas sujeitos patéticos costumam encarnar o neofascismo. Lembremos do famoso pintor de paredes que encarnou o nazismo, ou daquele careca que falava esquisito, que era Mussolini. Não era nenhuma elegância, nenhum dos dois personagens. Figuras patéticas, elas são importantes para encarnar o neofascismo por uma coisa: eles falam aquilo que os apoiadores do fascismo gostariam de falar e não têm coragem. Cada vez que o Bolsonaro fala uma barbaridade, ele ganha apoio desses setores. Porque eles não têm coragem de falar o que o Bolsonaro fala, e o Bolsonaro fala. Contra as mulheres, pelo estupro, o discurso racista, ele não tem problema nenhum. Bom, as pesquisas mostram que o Bolsonaro ele tem mais voto conforme sobe a renda e a escolaridade. E quando as duas sobem juntas, ele chega a 40% dos votos em alguns nichos, em especial nos nichos mais jovens. O nicho em que ele acumula mais votos são na classe A, com mais de 10 salários mínimos, com idade entre 18 e 24 anos. É uma coisa impressionante. É uma juventude dourada da classe média que foi forjada contraditoriamente no período do lulismo. Sua cultura neofascista se agudizou no período do lulismo. Por quê? Porque assistiu à ascensão dos pobres e se horrorizou com a ascensão dos pobres e viu os ricos se distanciarem. Seu sonho de grandeza, de viver como os grandes ricos, ficou mais distante. Esse setor tem ódio ao que representou a esquerda nesses 12, 13, 14 anos de governo petista. Ódio, porque ele se sente ensanduichado, se sente perdendo o seu espaço social. Ao ver o avanço dos pobres sobre o seu território e ao ver sua incapacidade de ocupar o território dos ricos, esse setor ele é formado por rancor e ódio, por racismo, por homofobia, pelos valores mais perversos da sociedade, porque são suas armas para lutar contra essa situação de emparedamento em que se sente encontrado, em que se percebe. Não é? Então essa é a base social do neofascismo, a base do Bolsonaro. E ela representa uma situação programática que tem a ver com esses setores. E claro que esse movimento começa a capturar setores do empresariado. Começa a capturar setores do empresariado que veem neste movimento neofascista a única ferramenta legítima para varrer do mapa a esquerda, como aconteceu nos países fascistas originais. Quando é que a burguesia nazista se voltou, a burguesia alemã se voltou para o partido nazista? Quando é que a burguesia italiana se voltou para o movimento fascista? No início, não. No início achava esses caras ridículos, perigosos, patéticos.
Mas quando foi se dando conta que eles eram capazes de arregimentar massa, arregimentar força, e que eles eram uma ponta de lança, capaz de derrotar o movimento operário socialista, capaz de derrotar a esquerda, aí que eles abraçam o neofascismo. Está em curso no Brasil. Recentemente o Bolsonaro foi numa atividade do Capital Financeiro em São Paulo, começou vaiado e terminou aplaudido. Foi noticiado por vários jornais.